Bom dia, feliz ano novo a todos, que 2021 possa ser um ano de muito aproveitamento e muito aprendizado para todos nós. Que o Mestre Jesus possa nos amparar e nos sustentar durante todo esse ano. Nesse momento, então, eu estou aqui muito feliz de estar aqui com vocês, trazendo mais uma reflexão, agora do livro Caminho, Verdade e Vida, e a respeito de uma nova lição. Mas antes, vamos então, nesse momento de recolhimento, unir os nossos pensamentos, os nossos corações para nos dirigir ao Pai Criador, agradecendo a Ele, fonte da vida, a oportunidade da nossa vida imortal e da nossa existência de aprendizado, crescimento, de transformação. Que possamos valorizar cada minuto da nossa existência com muito trabalho e muita renovação. Que possamos cada vez mais abrir o nosso entendimento para as lições de Jesus e que possamos efetivamente nos transformar vivenciando essas lições a cada momento da nossa vida. E a nossa lição de hoje, do Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, é a lição Nuvens, a lição 32. Eu vou ler a epígrafe, e a epígrafe diz o seguinte: E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Lucas capítulo 9, versículo 35. Esse momento que está em Lucas diz respeito à transfiguração do Tabor. Jesus sobe no Monte Tabor acompanhado de Pedro, João e Tiago, e esses três apóstolos acabam caindo no sono. E nesse momento, Jesus se transfigura e surge em todo o seu esplendor e conversa com Elias e Moisés, dois antigos profetas que já estavam desencarnados naquele momento. Os apóstolos ficam assombrados com aquilo e maravilhados, encantados com o brilho de Jesus transfigurado em sua face, em suas vestes e tudo, porque naquele momento ele se mostra como é. Mas ao mesmo tempo que se maravilharam com isso, logo a seguir são envoltos por uma nuvem escura. E aquilo os assusta de tal forma que são surpreendidos. Então, por uma voz do céu que sai da nuvem e que vai então dizer a eles que aquele, Jesus, era seu filho e que eles deveriam ouvi-lo. Incrível, porque daquela nuvem escura que assustou a eles, eles não tiveram, eles se surpreenderam com aquela mensagem tão bela. Emmanuel vai começar essa lição, após a leitura da epígrafe, falando de como nós, a humanidade, cada um de nós, vivemos envolvidos em nuvens, né? Nuvens de frustração, das coisas que não deram certo na nossa existência, das esperanças que nós perdemos ao longo da vida de que algumas coisas se realizassem, como nós não sabemos lidar com as situações. Tudo isso, para Emmanuel, é motivo para que vivamos cercados por nuvens escuras. E, de certa forma, essas nuvens representam o quê? Projeções de nós mesmos. Não é por acaso que um desenho infantil bastante antigo refletia um personagem que vivia se lamentando da vida e aonde ele ia, ele vivia cercado por uma nuvem escura que o acompanhava. É engraçado como um desenho antigo como esse pode ser assim tão real, quando na verdade nós, da doutrina espírita, já temos conhecimento de que vivemos cercado, envolto
na matéria mental que nós mesmos emitimos, que são as nuvens que nos cercam, projeções de nós mesmos. Não é por acaso que nós também já estudamos e lemos que os espíritos nos identificam facilmente, não por aquilo que nós nos mostramos, mas pelas mensagens que emitimos ao nosso redor. E essas mensagens são as nossas nuvens, ainda escuras, nuvens de desassossego, de ansiedade, de preocupação, de tristeza, de rancor. Todas essas nuvens é que marcam quem nós somos e permanecem conosco na medida em que o pensamento é emitido continuamente e nós continuamos sempre emitindo as mesmas mensagens, sem nos darmos conta que muitas vezes essas sombras que parece que nos acompanham são na verdade fruto da nossa própria maneira de ser e de viver as situações da vida. Então a transfiguração no Tabor, ela apenas revelou àqueles apóstolos coisas que eles já sabiam. Primeiro, o pavor diante daquela nuvem escura, e eles não se deram conta de que a escuridão da nuvem era reflexo da dor deles, mas que a mensagem que veio ali era uma mensagem maravilhosa. Era uma mensagem que mostrava quem Jesus era e eles já tinham visto anteriormente, por toda aquela iluminação da transfiguração em que Jesus estava envolto em luz alguns minutos antes. Quando nós ouvimos isso, nós logo nos damos conta da beleza dessa transfiguração de Jesus, mas nós não damos conta que nossa escuridão está conosco, é fruto de nós mesmos. Jesus é o que ele é por força de esforço, de trabalho desenvolvido, que ele se tornou esse ser de luz, nosso governador planetário maravilhoso. Nós somos aquelas criaturas que permanecem ainda cercadas de sombras, permanecem vivenciando ainda aquela mesma escuridão, porque escolhemos de alguma forma viver assim, nem nos dando conta da maneira como nós repetimos os nossos padrões e estamos sempre emitindo esses mesmos pensamentos sombrios, sem nos dar conta de que somos nós e não o nosso entorno que vai nos trazer essas nuvens de escuridão. Não se tratam apenas de desafios que vêm de fora para que nós possamos nos transformar. As nuvens refletem quem nós somos. São emissões nossas de matéria mental e que permanecem escurecendo o nosso entorno e às vezes nos levam a deixar de vermos coisas que necessitamos, mas a responsabilidade é apenas nossa. Quando vamos procurar no dicionário o conceito de nuvem, vamos encontrar que é um conjunto de minúsculas partículas de água líquida ou cristais de gelo em suspensão na atmosfera. Mesmo uma nuvem dessas de água, de chuva, ela contém alguma coisa. No caso da chuva, das nuvens de água, elas têm água, tem gelo, ela tem um monte de coisa que de vez em quando ela precisa esvaziar na atmosfera, purificando o nosso ar. Então, mesmo as nuvens carregadas que trazem sombra à terra nos momentos que antecedem a chuva, no momento em que ela deságua, ela purifica o nosso ar e nos ajuda no processo de transformação da natureza, de renovação das árvores, das plantas, de renovação, de florescimento da vida. A água traz
a renovação da vida. Justamente nós podemos entender que mesmo nas nuvens escuras que surgem no nosso caminho, provenientes de situação a que nós aparentemente não damos causa, que vem de formas externas até nós, mesmo ali nós vamos encontrar oportunidade de iluminação interna, porque essas nuvens vêm para nos renovar internamente a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de ver o mundo. Então, nuvens são projeções de nós mesmos, que nós emitimos e que também recebemos. Recebemos vivendo num planeta Terra em que nos conectamos com outras criaturas e que muitas vezes nos dirigem também seus pensamentos, seus sentimentos, suas frustrações. Mas nós não precisamos nos preocupar, nós temos que dar conta das nossas próprias sombras, renovando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Nós devemos nos lembrar que enquanto crianças, nós também costumávamos, pelo menos imagino que a grande maioria, olhar para o céu em dias ensolarados ou em dias chuvosos e imaginar nas nuvens que ali estavam gatos, cães, anjos, bolas, corações e uma série de outros objetos, olhando para o céu e imaginando inúmeras possibilidades. Isso acontece porque mesmo inserido nas nuvens, elas vêm mergulhadas de novas possibilidades de aprendizado e de crescimento para todos nós. Há sempre novas formas a serem observadas, há sempre coisas boas a serem descobertas dentro de nós mesmos, porque fomos criados por Deus com inúmeras possibilidades a serem desenvolvidas e nós ainda insistimos em permanecer vinculados às antigas sombras que ainda refletem para nós, com essas pequenas sombras de tristeza que refletem as pequenas nuvens que nos acompanham onde quer que vamos. A vida nos permite carregar nuvens que emitimos com a matéria que nos é natural, que é a nossa psicosfera. Trabalhemos para que nós possamos ter dias melhores, dias mais ensolarados, com trabalho, com esforço e com novas possibilidades que desabrocham a cada dia na nossa vida. Na transfiguração do Tabor, do fundo daquela nuvem escura vem uma mensagem do céu. Em cada sombra que ainda habita em nós, temos a possibilidade de descobrir novas oportunidades de libertação das nossas velhas algemas, das nossas velhas condutas. Basta que nós possamos compreender melhor, entender melhor as lições do Mestre e vivenciá-las no nosso dia a dia, por meio não apenas de estudo, mas também de vivência. Que possamos ter mais gratidão pelo nosso dia, olhando tudo que nós vivemos com maior serenidade. Se agora estamos aqui isolados dentro dos nossos lares, temos uma série de oportunidades de trabalhar relações, de trabalhar amizade, de trabalhar oportunidades novas que nós não nos dávamos conta que tínhamos, porque permanecíamos voltados para coisas lá fora, mas agora somos obrigados a nos voltar para as coisas dentro do nosso lar. Podemos então pensar que é hora de nos voltarmos para dentro de nós mesmos, porque olhando para dentro nós vamos conseguir descobrir as nuvens que nos cercam. Então é hora de percebermos tudo aquilo que a vida nos oferece e não apenas aquilo que enxergamos, que nada mais é do reflexo
de nós, das nossas dores, nas nossas tristezas. E é curioso que hoje em dia nós temos um novo conceito de nuvem, que não é aquele da palavra que foi usada no Evangelho de Lucas, mas se aproxima muito daquela usada por Emmanuel, quando ele traz esse texto, nuvens aqui no caminho verdade e vida. Porque do ponto de vista tecnológico, nuvem é um local onde são guardadas e acumuladas informações. Às vezes o computador, a nuvem está dentro do computador, às vezes está em algum lugar que fora do computador, mas a nuvem é um acúmulo de informações que estão guardadas em algum lugar. Olha como é um conceito abstrato, porque a nuvem não está no computador, está em algum lugar da internet que não é físico. Então, é sensacional como agora, mais do que nunca, esse conceito, que é um conceito tão abstrato, nos ajuda a entender o quanto de informação nós acumulamos em torno de nós mesmos, emitindo a partir do nosso espírito, do trabalho mental que existe e que nós emitimos com o pensamento e que permanece conosco o tempo inteiro. Nunca fomos tão nuvem como somos agora com a compreensão desse conceito que vem da área da informática. Nós permanecemos o tempo inteiro acumulando informações ao longo das nossas existências, informações muitas vezes que nos levam à repetição de padrões antigos de comportamento a partir dos nossos pensamentos. É hora de nós reformatarmos, de nós modificarmos a nossa maneira de recolher essas informações. É hora de nós, pelo trabalho em benefício do próximo na nossa vida, ressignificarmos a nossa existência com novos aprendizados. Repetir aquilo que nós já fazemos não vai nos transformar e nem vai nos levar a lugar algum. Estudemos então os ensinamentos de Jesus, mas percebamos que é necessário nova forma de usar as informações que nós já temos, para que nós não repitamos o mesmo negativismo, a mesma tristeza, o mesmo rancor que nós costumamos fazer com aquilo que nós já temos em nós. Somos espíritos de Deus, criados por Deus para serem felizes, e por isso dentro de cada um de nós há sementes de felicidade a se multiplicarem, a alegria a se multiplicar e a ser compartilhada onde estamos. Se o momento é difícil e muitas dores ao nosso redor nos entristecem, nunca foi tão importante que nós nos alegremos internamente, vivenciando as possibilidades de auxílio ao próximo com uma palavra, com um abraço, ainda que virtual e ainda que à distância, para que possamos todos nos beneficiar um dos outros, que nós possamos construir, reproduzir nuvens de alegria que possam iluminar o céu de outras criaturas e também o nosso próprio céu. Então, nesse momento, agradecemos ao Pai por essa oportunidade de reflexão e que possamos cada vez mais entender essa maravilhosa doutrina por meio de reflexão, estudo, e que possamos, antes de mais nada, servir. Que os nossos assistidos possam ser envolvidos amorosamente, onde quer que eles estejam, todos os trabalhadores da assistência P3F também, a nossa casa querida, e obrigada, Pai, pela oportunidade de servir, ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma ótima semana.